Ao entregar currículo, ela desmaia no saguão da empresa. O milionário vê tudo e encontra uma carta caída da bolsa. Ele lê e muda os planos no mesmo instante. A partir dali, a história vira destino. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. São Paulo fervilhava sob o calor intenso daquela manhã de janeiro. Gabriela Mendes, 28 anos, observava pela janela do ônibus lotado o movimento frenético da Avenida Paulista, coração financeiro da maior metrópole da América Latina. Os arranha-céus imponentes pareciam zombar de suas ambições. Formada em administração pela USP há quase 2 anos, ela ainda não conseguira se estabelecer profissionalmente. As contas se acumulavam e o aluguel do pequeno apartamento que dividia com a amiga no bairro da Liberdade estava atrasado. O celular vibrou no bolso. Era Fernanda, sua colega de república. "E aí, Gabi? Vai dar tudo certo hoje. Você é incrível. Manda notícias." Gabriela respirou fundo, tentando acreditar nas palavras de incentivo. Na bolsa, além do currículo impecavelmente impresso em papel especial, carregava uma carta. Escrita durante uma madrugada de insônia, aquelas páginas continham seus sonhos mais profundos, seus medos e esperanças. Não pretendia entregá-la a ninguém. Era um desabafo pessoal, uma forma de organizar pensamentos na véspera da entrevista mais importante de sua vida até então. O ônibus parou no ponto próximo ao imponente edifício da Albuquerque Investimentos, uma das maiores empresas de consultoria financeira do país. Gabriela desceu, ajeitou o blazer comprado em promoção e conferiu o relógio. Estava adiantada, como sempre. A pontualidade era uma das poucas coisas que podia controlar naquela vida de incertezas. O saguão do edifício era uma sinfonia de mármore, vidro e aço. Executivos bem vestidos circulavam com a confiança de quem pertence àquele mundo. Gabriela sentiu-se pequena, deslocada. Seu coração acelerou. Respirações curtas e rápidas começaram a dificultar o ar de chegar aos pulmões. "Calma, Gabi. Você estudou na melhor universidade do país. Você merece estar aqui", repetia para si mesma como um mantra enquanto se dirigia ao balcão de recepção. A recepcionista, uma mulher de aparência impecável e sorriso mecânico, a recebeu com cortesia profissional. "Bom dia. Em que posso ajudá-la?" "Bom dia. Sou Gabriela Mendes. Tenho entrevista marcada para a vaga de analista financeira júnior às 9h30. Enquanto a recepcionista verificava sua informação no sistema, Gabriela sentiu uma onda de tontura. O ar-condicionado gelado contrastava com o calor que sentia internamente. As noites mal dormidas, a alimentação irregular e a pressão que colocava sobre si mesma cobravam seu preço. "Senhorita Mendes, pode aguardar na sala de espera. Alguém virá buscá-la em alguns minutos." Gabriela agradeceu e dirigiu-se para a área indicada. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. As luzes fluorescentes do ambiente pareciam intensificar-se, tornando-se dolorosamente brilhantes. Sua visão começou a embaçar nas bordas. "Não agora, por favor", suplicou internamente, agarrando-se à bolsa como se fosse uma boia salva-vidas. Foi quando viu, atravessando o saguão, um homem que reconheceu imediatamente das revistas de negócios. Tiago Albuquerque, 42 anos, fundador e CEO da empresa, conhecido por transformar uma pequena corretora familiar em um dos maiores impérios financeiros do Brasil, em menos de uma década. O empresário estava acompanhado por um grupo de executivos, todos atentos às suas palavras. Havia uma aura de poder ao seu redor, algo que fazia as pessoas abrirem caminho naturalmente à sua passagem. Foi nesse momento que Gabriela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A ansiedade somada ao jejum da manhã provocou uma queda abrupta de pressão. Ela ainda tentou alcançar uma poltrona próxima, mas suas pernas cederam. A última coisa que viu foi o rosto preocupado de uma mulher que passava, enquanto tudo ao redor escurecia. Tiago Albuquerque interrompeu sua conversa ao ouvir a comoção. Voltou-se a tempo de ver a jovem mulher desabando. Com a rapidez de reflexos que o caracterizava nos negócios,
Foi o primeiro a chegar até ela. "Alguém chame uma ambulância!" ordenou, enquanto se ajoelhava ao lado da jovem desconhecida. A Tuzi, bolsa de Gabriela, havia se aberto com a queda, espalhando seu conteúdo pelo piso de mármore. Entre os itens, um envelope branco chamou a atenção de Tiago. Ao pegá-lo para guardar, notou que estava aberto e que algumas folhas haviam se soltado. Seus olhos captaram fragmentos de frases. "Todas as portas fechadas. Não desistirei do meu sonho. Provar meu valor." Intrigado, e enquanto aguardavam o socorro médico, Tiago não resistiu e leu algumas linhas. O que encontrou foi um relato honesto e pungente de uma jovem batalhadora, determinada a conquistar seu espaço no competitivo mundo corporativo apesar das dificuldades. A carta mencionava sacrifícios, noites estudando após jornadas exaustivas como garçonete, a persistência apesar das dezenas de currículos enviados sem resposta. Uma passagem em particular o impressionou. "Não peço facilidades, apenas uma chance de mostrar que posso transformar obstáculos em degraus para o sucesso. Da mesma forma que Tiago Albuquerque construiu seu império, acredito que com trabalho árduo e visão clara, posso construir meu próprio caminho." Aquela referência a ele, escrita em um documento claramente pessoal, tocou algo profundo em Tiago. Conhecia bem aquela luta. Filho de uma professora e um pequeno corretor de imóveis, crescera no subúrbio do Rio de Janeiro. Sua fortuna não viera de berço, mas de trabalho obstinado e algumas oportunidades aproveitadas no momento certo. Os paramédicos chegaram rapidamente. Gabriela começava a recobrar a consciência, confusa e extremamente envergonhada ao perceber onde estava e quem a socorria. O que aconteceu?" balbuciou, tentando se levantar. "Não se preocupe, você desmaiou, mas está tudo bem agora", respondeu Tiago, com uma gentileza que surpreendeu seus próprios assessores, acostumados com seu pragmatismo nos negócios. "Como se sente?" "Envergonhada", respondeu Gabriela com sinceridade, enquanto os paramédicos verificavam seus sinais vitais. "Eu vim para uma entrevista, não para dar trabalho." Tiago sorriu, algo raro em seu semblante geralmente sério. "Entrevista? Para qual posição?" "Analista financeira júnior", respondeu ela, tentando manter a dignidade enquanto ainda estava sentada no chão do saguão, cercada por curiosos. Tiago lançou um olhar para sua assistente, que assentiu, compreendendo, o comando silencioso para verificar as informações. "Bem, Gabriela Mendes", disse ele, surpreendendo-a por saber seu nome. "Acho que vamos precisar remarcar essa entrevista. Enquanto isso, sugiro que se alimente adequadamente. Negócios importantes não se fecham com o estômago vazio." A paramédica confirmou que Gabriela estava estável, provavelmente vítima de estresse e baixa glicemia. Não seria necessário levá-la ao hospital, mas recomendou descanso e alimentação. "Senhor Albuquerque, eu sinto muito por este inconveniente", começou Gabriela, mas foi interrompida. "Tiago, por favor." "E não foi inconveniente algum. Na verdade, você me fez lembrar de algo importante que ando esquecendo ultimamente." "O quê?" perguntou ela intrigada. "Que por trás de cada currículo há uma história, e algumas histórias merecem ser ouvidas com atenção", respondeu ele, devolvendo discretamente o envelope à bolsa dela. Naquele momento, enquanto os executivos aguardavam impacientes e os funcionários observavam curiosos, algo inesperado acontecia no coração do homem mais pragmático do mercado financeiro brasileiro. Uma conexão invisível começava a se formar, uma ponte entre dois mundos aparentemente distantes, unidos pela compreensão mútua de que os sonhos, por maiores que sejam, precisam de oportunidades para florescer. 2 horas depois, Gabriela estava sentada em um café na esquina do edifício da Albuquerque Investimentos. Com uma xícara de café forte nas mãos e um sanduíche pela metade no prato, ela tentava processar os acontecimentos da manhã. A vergonha ainda queimava em seu rosto toda vez que lembrava da cena. Ela, desmaiada no chão do saguão, sendo socorrida pelo próprio Tiago Albuquerque, o homem cuja empresa ela sonhava integrar. "Minha carreira acabou antes mesmo de começar",
murmurou para si mesma, checando mais uma vez o celular. Nenhuma mensagem da empresa. O que esperava? Uma proposta de emprego por pena? Foi quando a porta do café se abriu e uma mulher elegante de aproximadamente 35 anos entrou, olhando ao redor como se procurasse alguém. Seus olhos encontraram Gabriela, e ela caminhou diretamente até sua mesa. Gabriela Mendes perguntou com um sorriso cordial. Sim, meu nome é Raquel Soares, assistente executiva do Sr. Albuquerque. Ele gostaria de falar com você se estiver se sentindo melhor. Gabriela quase engasgou com o café. Comigo? Mas eu nem fiz a entrevista. Não é sobre a entrevista, respondeu Raquel, mantendo o mistério. Se puder me acompanhar. O retorno ao imponente edifício foi ainda mais intimidador que a primeira vez. Em vez de ser direcionada à sala de entrevistas no departamento de RH, Gabriela foi conduzida ao elevador executivo que levava diretamente ao último andar, onde ficava o escritório do CEO. Dentro do elevador espelhado, Gabriela observou seu reflexo. Tentou ajeitar os cabelos cacheados que insistiam em escapar do coque improvisado. Seu blazer azul marinho estava ligeiramente amassado e a blusa branca mostrava sinais do café que havia tomado, longe da imagem impecável que planejara para a entrevista. O Sr. Albuquerque está em uma videoconferência, mas pediu que você o aguardasse em seu escritório, informou Raquel, conduzindo-a através de uma ampla sala de espera decorada com arte contemporânea brasileira. O escritório de Tiago Albuquerque era um espaço impressionante, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo. A decoração mesclava elementos modernos com peças de design brasileiro. Em uma das paredes, uma série de fotografias mostrava Tiago em diferentes locais do país, sempre ao lado de pessoas simples, pescadores no litoral nordestino, artesãos no interior de Minas Gerais, comunidades ribeirinhas na Amazônia. São projetos da Fundação, explicou Raquel, notando o interesse de Gabriela nas fotos. O Sr. Albuquerque investe em iniciativas de desenvolvimento sustentável em comunidades carentes. Aquela informação surpreendeu Gabriela. Nos artigos que lera sobre ele, Tiago era sempre retratado como um homem de negócios implacável, não como um filantropo. Por favor, fique à vontade, ele não deve demorar, disse Raquel antes de se retirar. Sozinha no escritório, Gabriela sentiu o nervosismo voltar. O que alguém como Tiago Albuquerque poderia querer com ela? Estaria planejando oferecer algum tipo de ajuda por pena? A ideia a incomodava profundamente. Não queria caridade, queria reconhecimento por seu mérito. 15 minutos depois, a porta se abriu e Tiago entrou, agora sem o paletó e com as mangas da camisa social dobradas até os cotovelos. Parecia menos intimidador assim, mais humano. Gabriela, obrigado por vir. Está se sentindo melhor? Perguntou com genuína preocupação. Sim, muito melhor. Obrigada pelo convite, mas confesso que estou curiosa sobre o motivo. Tiago sorriu, apreciando a franqueza. Direto ao ponto, gosto disso. Ele sentou-se não atrás de sua mesa imponente, mas na poltrona ao lado dela. Li sua carta. O sangue de Gabriela gelou. Minha carta? Sim, aquela que caiu da sua bolsa quando você desmaiou. Sei que foi uma invasão de privacidade e peço desculpas por isso. Mas algo naquelas palavras me tocou profundamente. Gabriela sentiu o rosto queimar de vergonha. Aquela carta era um desabafo pessoal, nunca destinada a olhos alheios. Muito menos aos de Tiago Albuquerque. Entendo sua reação, continuou ele, notando seu desconforto. Mas quero que saiba que o que li me fez lembrar de mim mesmo há 20 anos. A mesma determinação, os mesmos sonhos, os mesmos obstáculos aparentemente intransponíveis. Ele levantou-se e caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia a seus pés. Sabe o que fez a diferença na minha vida, Gabriela? Uma oportunidade. Uma única pessoa que acreditou em mim quando todos diziam que eu era apenas um garoto ambicioso do subúrbio. Voltou-se para ela com uma expressão decidida. Seu currículo é impressionante.
Formação na USP, experiência como estagiária em 2 empresas respeitáveis, domínio de 3 idiomas. Mas o que me impressionou não foram essas credenciais, e sim a pessoa por trás delas, a jovem que escreveu aquela carta. Gabriela permaneceu em silêncio, insegura sobre como reagir. Parte dela queria agradecer, outra parte temia estar sendo objeto de piedade. "Tenho uma proposta para você", disse Tiago, voltando a sentar-se. "Não é a vaga de analista júnior para a qual você se candidatou." "Não? Não, é algo diferente. Estou iniciando um novo projeto na empresa, uma divisão focada em investimentos sociais inovadores. Precisamos de pessoas que entendam tanto de finanças quanto de realidade social brasileira. Pessoas que tenham não apenas conhecimento técnico, mas sensibilidade e propósito." Gabriela inclinou-se ligeiramente para a frente, intrigada. "Seria uma posição de assistente executiva, diretamente sob minha supervisão. O salário é consideravelmente maior que o da vaga de analista, mas o trabalho também é mais desafiador e as expectativas mais altas." A oferta era inesperada e parecia boa demais para ser verdade. Gabriela sentiu o ceticismo crescer. Que ele ofereceria um cargo tão importante a alguém que mal conhecia? Como se lesse seus pensamentos, Tiago acrescentou: "Não é filantropia, Gabriela. É uma aposta calculada. Vi algo em você que acredito ser valioso para a empresa. Mas não espero uma resposta imediata. Reflita sobre isso." Ele entregou a ela uma pasta com detalhes da proposta. "Sua entrevista para a vaga de analista está mantida, se preferir seguir por esse caminho. A decisão é sua." No trajeto de volta para casa, em outro ônibus lotado, Gabriela não conseguia parar de pensar na proposta surreal. Ao chegar ao pequeno apartamento, encontrou Fernanda ansiosa por notícias. "E aí, como foi? Conseguiu a vaga?" Gabriela relatou tudo, desde o desmaio vergonhoso até a proposta inesperada. "Isso é incrível, Gabi!" exclamou Fernanda, folheando a pasta com os detalhes da oferta. "Mas parece estranho, não? Um cara que você nunca viu na vida te oferece um cargo importante assim, do nada?" A dúvida também atormentava Gabriela. Seria um gesto genuíno ou havia outras intenções? Tiago Albuquerque era conhecido por seu tino comercial, não por atos de caridade. "Acho que só tem um jeito de descobrir", disse finalmente. "Vou aceitar." 3 dias. Depois, Gabriela iniciava seu primeiro dia na Albuquerque Investimentos. O crachá em seu peito indicava não o cargo de analista júnior, mas o de assistente executiva, projetos especiais. Raquel Soares, que a assistente de Tiago, que agora trabalharia lado a lado com Gabriela, foi quem a recebeu no primeiro dia. "O Tiago tem grandes expectativas para você", comentou Raquel, enquanto mostrava a sala que compartilhariam. "Ele raramente se engana sobre pessoas. Espero não ser a primeira exceção", respondeu Gabriela, tentando disfarçar o nervosismo. O dia transcorreu num turbilhão de informações, apresentações e protocolos. Gabriela conheceu os principais executivos da empresa, todos claramente curiosos sobre a nova assistente que Tiago contratara de forma tão inusitada. No final do expediente, Raquel a convidou para um café. "Posso fazer uma pergunta pessoal?", indagou a veterana. O que havia naquela carta que impressionou tanto o Tiago? Gabriela hesitou. Não tinha certeza se queria compartilhar algo tão íntimo. Por outro lado, precisava de aliados naquele novo mundo. "Escrevi sobre minhas lutas e sonhos. Sobre como cresci vendo minha mãe, professora de escola pública, criar sozinha 3 filhos. Sobre como consegui entrar na universidade através de programas de inclusão social e como sonho em um dia poder ajudar jovens de comunidades carentes a terem as mesmas oportunidades." Raquel sorriu. "Agora entendo. Você tocou no ponto fraco dele." "Como assim?" "A história do Tiago que a mídia conta é só a parte glamurosa. Poucos sabem que ele cresceu na Baixada Fluminense, filho de uma professora como sua mãe. Sua primeira oportunidade veio de um professor universitário que reconheceu seu potencial. É por isso que ele mantém a fundação que apoia jovens talentos
de comunidades pobres. Aquela revelação iluminou tudo sob uma nova perspectiva. Não era pena o que motivara Tiago, mas identificação. Ao retornar para casa naquela noite, Gabriela estava exausta, mas estranhamente esperançosa. Em sua mesa, de cabeceira, deixou um pequeno caderno novo. Na primeira página escreveu: "Hoje começa uma nova jornada. Não sei aonde vai me levar, mas prometo a mim mesma que não importa quão alto eu chegue, nunca esquecerei de onde vim e de quem me estendeu a mão quando precisei." O que Gabriela não sabia era que aquele dia marcava não apenas o início de sua carreira, mas também uma transformação na vida de Tiago Albuquerque. Uma transformação que ambos estavam longe de imaginar. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Em 3 meses trabalhando diretamente com Tiago Albuquerque, Gabriela aprendeu mais sobre o mundo dos negócios do que em todos os anos na faculdade. Não eram apenas lições técnicas sobre finanças e investimentos, mas também sobre ética, liderança e propósito. Todas as manhãs, Tiago reservava 1 hora para a mentoria pessoal. Nesses momentos, compartilhava não apenas estratégias de negócios, mas também histórias de sua própria jornada. Os erros, as dúvidas, os momentos de quase desistência. O segredo não é nunca cair, Gabriela. É aprender a se levantar mais rápido a cada tombo, dizia ele, enquanto revisavam juntos os relatórios que ela preparara sobre potenciais projetos de investimento social. A nova divisão que Tiago estava criando, chamada Albuquerque Social Ventures, tinha como objetivo identificar negócios com impacto social positivo para receber investimentos da empresa. Era um modelo híbrido entre filantropia e capital de risco, algo ainda pioneiro no Brasil. Numa tarde particularmente agitada, Gabriela acompanhava Tiago em uma reunião com potenciais parceiros quando recebeu uma ligação inesperada. Era sua mãe, Dona Cleide, ligando do hospital onde trabalhava como auxiliar de serviços gerais, desde que perdera o emprego como professora durante a pandemia. "Mãe, aconteceu alguma coisa?" E perguntou Gabriela, afastando-se discretamente da sala de reuniões. "Filha, desculpe ligar no seu trabalho, mas não consegui me conter. A vaga de coordenadora administrativa do hospital abriu e pensei em você. Sei que seu emprego atual é bom, mas aqui seria mais perto de casa e..." "Mãe", interrompeu Gabriela com delicadeza, "estou feliz na Albuquerque, muito feliz, e o salário me permite ajudar você e meus irmãos. Isso é importante para mim." O silêncio do outro lado da linha revelava a preocupação materna. "Sei que você acha que esse empresário está sendo bom demais para ser verdade, mãe. Mas Tiago é diferente do que imaginávamos. Ele realmente acredita no meu potencial." Após desligar, Gabriela notou que Tiago havia saído da sala de reuniões e a observava do corredor. "Tudo bem?" perguntou ele. "Sim", era minha mãe. "Ela ainda está preocupada que este emprego seja, bem, bom demais para ser verdade." Tiago sorriu, compreensivo. "Mães têm um sexto sentido para proteger os filhos. Talvez devêssemos convidá-la para conhecer a empresa, ver o que você está fazendo aqui." A sugestão surpreendeu Gabriela. Seria possível? "Claro. Na verdade, estou pensando em organizar um evento para as famílias dos funcionários conhecerem nossos projetos sociais. Sua mãe poderia dar um feedback valioso sobre como estamos comunicando nossa missão." Aquele gesto simples demonstrava algo que Gabriela começava a perceber. Para Tiago, negócios não se separavam de pessoas. Cada decisão, cada projeto, cada investimento tinha rostos e histórias por trás. No final daquela semana, durante uma das sessões de mentoria, Tiago fez uma proposta inusitada. "Tenho um amigo, Paulo Mendonça, professor de Economia Social na USP. Ele está organizando um concurso nacional de projetos de impacto social. Acho que você deveria participar." Gabriela franziu o senho, confusa. "Eu? Mas não tenho um projeto próprio." "Ainda não", sorriu. "Tiago, mas tenho visto como você analisa os projetos que chegam até nós. Suas observações são sempre perspicazes, identificando pontos fortes e fracos que até mesmo analistas experientes deixam passar. Você tem um olhar único, Gabriela.
um olhar que combina rigor analítico com sensibilidade social. Não sei. Tiago, tenho tantas responsabilidades aqui e ainda estou aprendendo. Justamente, este concurso seria uma excelente oportunidade de aprendizado. O prêmio inclui mentorias com especialistas em negócios sociais, além de capital semente para iniciar o projeto. Diante da hesitação dela, Tiago adicionou: Paulo foi meu mentor na faculdade. Foi ele quem acreditou em mim quando eu era apenas um garoto da periferia com sonhos grandes demais. Ele gostaria de conhecê-la. A menção daquele nome acendeu algo na memória de Gabriela. Paulo Mendonça? O autor de Economia Solidária, Novos Paradigmas para o Brasil? Exatamente. Você conhece o trabalho dele? Conhecer foi o livro que me inspirou a cursar administração. Queria usar conhecimentos de gestão para criar impacto social positivo. Tiago sorriu, satisfeito. Então está decidido. Vou marcar um almoço para vocês se conhecerem. O encontro com o professor Paulo Mendonça aconteceu numa tarde de sexta-feira em um restaurante próximo à USP. Aos 65 anos, Paulo emanava a tranquilidade de quem dedicara a vida a unir teoria e prática, na busca por um Brasil mais justo. Tiago me falou muito sobre você, Gabriela, disse o professor após as apresentações. Disse que você tem a mesma chama nos olhos que ele tinha aos 20 anos. Gabriela sorriu, lisonjeada e um pouco envergonhada. O Tiago exagera. Estou apenas começando. Todos estamos apenas começando, minha querida. A vida é um eterno recomeço, filosofou Paulo. Agora conte-me sobre suas ideias para o concurso. Durante as 2 horas seguintes, Gabriela compartilhou pensamentos que vinha cultivando desde a adolescência, quando via sua mãe lutando para educar 3 filhos com o salário de professora. Falou sobre a necessidade de criar pontes entre a educação formal e o mercado de trabalho, especialmente para jovens de comunidades carentes. O problema não é só dar acesso à universidade, explicou ela com crescente paixão. É também garantir que esses jovens possam permanecer nela e depois encontrar oportunidades dignas no mercado. Quantos talentos perdemos porque estudantes precisam abandonar os estudos para trabalhar ou porque, mesmo formados, não conseguem romper as barreiras invisíveis do preconceito social. Paulo escutava atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas que ajudavam Gabriela a organizar melhor suas ideias. Tiago, por sua vez, observava a interação com um sorriso discreto, como quem vê um plano dando certo. Você tem até um talento natural para comunicar suas ideias, comentou Paulo. Já pensou em dar aulas ou palestras? Gabriela riu. Eu nunca considerei isso. Sempre fui tímida para falar em público. Não parece, insistiu o professor. Você fala com paixão e clareza. Isso é raro. Ao final do almoço, Paulo foi enfático. Você precisa participar do concurso, Gabriela. Seu projeto tem potencial não apenas para ganhar, mas para inspirar mudanças reais no ecossistema de inovação social do país. No caminho de volta à empresa, Tiago parecia satisfeito. O que achou do Paulo? Incrível, respondeu Gabriela, ainda empolgada com a conversa. Ele é exatamente como imaginei ao ler seus livros, brilhante, humano, acessível. E o que ele achou de você? Gabriela deu de ombros, modesta. Pareceu gostar das minhas ideias. Tiago riu. Gostar? Ele me mandou uma mensagem enquanto você estava no banheiro. Disse que você é uma das mentes mais promissoras que ele conheceu nos últimos anos. O rubor subiu pelo rosto de Gabriela. Não estava acostumada a elogios, especialmente vindos de alguém que admirava tanto. O concurso será em 2 meses, continuou Tiago. Vou ajustar sua agenda para que você tenha tempo de desenvolver seu projeto adequadamente. Mas e as suas demandas? Não posso negligenciar meu trabalho. Gabriela, interrompeu Tiago com gentileza. Entenda uma coisa. Investir no seu desenvolvimento não é um favor que estou fazendo. É um investimento estratégico para a empresa. Quanto mais você crescer, mais valor agregará aos nossos projetos. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Gabriela pelo resto do dia. Era a primeira vez que alguém, além de sua família, investia tão deliberadamente em seu potencial. Naquela noite, ao retornar para casa,
encontrou Fernanda na cozinha preparando o jantar. Como foi o encontro com o guru da economia social? Perguntou a amiga curiosa. Gabriela relatou a conversa e a decisão de participar do concurso. Isso é incrível, Gabi. Mas não entendo uma coisa. Por que esse Tiago está investindo tanto em você? Digo, é ótimo, mas empresários como ele geralmente não são conhecidos por serem altruístas. A pergunta incomodou Gabriela, em parte porque ela mesma ainda buscava uma resposta. Não sei exatamente, admitiu. Às vezes penso que ele vê em mim algo que nem eu mesma consigo enxergar. Ou talvez ele esteja planejando algo que você ainda não percebeu, sugeriu Fernanda. Como o quê? Não sei. Só acho estranho. Primeiro ele te contrata de forma totalmente inusitada. Depois te transforma em sua protegida. Agora está te conectando com pessoas influentes. Parece que ele está te preparando para algo específico. A observação de Fernanda plantou uma semente de dúvida em Gabriela. Estaria Tiago realmente sendo generoso ou havia um plano maior que ela não conseguia vislumbrar? Naquela noite, deitada em sua cama, Gabriela revisitou mentalmente os últimos meses. A transformação em sua vida havia sido tão rápida e intensa que mal tivera tempo de questionar. De uma jovem desesperada por emprego à protegida de um dos empresários mais poderosos do país. De analista júnior a candidata em um prestigioso concurso nacional. Qual é o seu verdadeiro plano, Tiago Albuquerque? Murmurou para si mesma antes de adormecer. O que Gabriela não sabia era que naquele exato momento, Tiago discutia seu futuro com Paulo Mendonça por telefone. Ela tem o potencial que imaginávamos? Perguntava Tiago. Mais, respondeu Paulo. Muito mais. Ela não é apenas brilhante, Tiago. Ela tem algo raro. Autenticidade. E isso, meu amigo, é o que realmente pode transformar o mercado de impacto social no Brasil. Então, estamos no caminho certo. Sim, mas cuidado. Ela é perspicaz. Logo perceberá que há mais em seu interesse por ela do que simples mentoria. Tiago sorriu. Estou contando com isso, Paulo. Estou contando exatamente com isso. Nas semanas que seguiram, Gabriela mergulhou no desenvolvimento de seu projeto para o concurso. Cada momento livre era dedicado a pesquisas, entrevistas com jovens de comunidades carentes e consultas a especialistas em educação e empregabilidade. Seu apartamento transformou-se em um pequeno quartel-general, com paredes cobertas de post-its coloridos e diagramas complexos. Fernanda observava a amiga com uma mistura de admiração e preocupação. Você dorme pelo menos 4 horas por noite? Perguntou certa manhã, encontrando Gabriela já desperta e trabalhando às 5 da manhã. O suficiente, respondeu Gabriela, sem desviar os olhos da tela do computador. Este projeto precisa ser perfeito, Fê. Não é só uma competição. Para mim. É sobre provar algo para o Tiago. Gabriela finalmente olhou para a amiga. Não. É sobre provar algo para mim mesma, que posso fazer a diferença, que minhas ideias têm valor. A verdade que Gabriela ainda relutava em admitir, para si mesma, era que o projeto havia se tornado uma obsessão. Não apenas pela oportunidade de ganhar o concurso, mas porque, pela primeira vez, sentia que poderia materializar os sonhos que nutria desde a adolescência. Seu projeto, intitulado Ponte, propunha uma plataforma integrada que conectava estudantes, universitários de baixa renda, a estágios e mentorias em empresas comprometidas com diversidade e inclusão. O diferencial estava no acompanhamento personalizado. Cada jovem teria acesso a treinamentos específicos para desenvolver não apenas habilidades técnicas, mas também competências socioemocionais essenciais para navegar no ambiente corporativo. Numa tarde particularmente desafiadora, quando Gabriela lutava para finalizar a seção financeira do projeto, Tiago apareceu em sua mesa com uma proposta inesperada. Preciso de você em Salvador na próxima semana, anunciou ele. Gabriela o encarou, confusa. Salvador? Mas o concurso é daqui a 3 semanas e ainda tenho tanto a fazer. Justamente por isso, estamos inaugurando um hub de inovação social no subúrbio ferroviário de Salvador.
será uma oportunidade única de ver na prática o tipo de iniciativa que seu projeto propõe. O subúrbio ferroviário era uma das regiões mais carentes da capital baiana, com altos índices de desigualdade social, mas também com um vibrante movimento cultural e empreendedor. Além disso, continuou Tiago, você poderá apresentar um esboço do seu projeto para os líderes comunitários locais e receber feedback direto. Nada mais valioso que a perspectiva de quem vive a realidade que queremos transformar. A ideia era tentadora, mas Gabriela hesitou. E se eles odiarem o projeto? E se eu descobrir que estou completamente fora da realidade? Tiago sorriu. Isso seria um aprendizado valioso, não? Melhor descobrir agora do que depois de implementar. Era impossível argumentar contra aquela lógica. Tudo bem, cedeu Gabriela. Quando partimos? Amanhã cedo. Raquel já está providenciando as passagens. Amanhã, Gabriela quase gritou. Mas preciso preparar a apresentação, organizar o material, avisar minha família. A apresentação deve ser autêntica, não ensaiada. O material já temos. E quanto à sua família? Tiago fez uma pausa estratégica. Pensei que sua mãe poderia gostar de acompanhá-la. Gabriela piscou incrédula. Minha mãe? Sim. Dona Cleide tem experiência no setor educacional e na área de saúde, não é? Sua perspectiva seria valiosa e ela finalmente poderia ver o que você está fazendo aqui. A proposta era tão inesperada que Gabriela não sabia como reagir. Sua mãe visitando um projeto social ao lado de um dos empresários mais poderosos do país? Ela nunca andou de avião. Foi tudo o que conseguiu dizer. Sempre há uma primeira vez, respondeu Tiago já se afastando. Falamos amanhã no aeroporto às 7 horas. Naquela noite, após convencer Dona Cleide de que não se tratava de uma pegadinha, Gabriela tentava ajudar a mãe a decidir o que levar na viagem. Não entendo. Por que esse homem quer que eu vá junto? Repetia Dona Cleide nervosa. O que posso acrescentar? Muito, mãe. Você trabalhou como professora por 20 anos. Conhece a realidade das escolas públicas melhor que qualquer consultor que ele poderia contratar. Dona Cleide suspirou, ainda desconfiada. Tomara que você esteja certa, filha. Só não quero te envergonhar. Gabriela abraçou a mãe com força. Impossível. Você é meu maior orgulho. A viagem a Salvador revelou-se uma experiência transformadora. Ver o brilho nos olhos de sua mãe ao entrar no avião pela primeira vez, observá-la interagindo com confiança com os líderes comunitários, ouvindo atentamente suas histórias e compartilhando suas próprias experiências, tudo isso mostrou a Gabriela uma faceta de Dona Cleide que o trabalho árduo e as preocupações financeiras haviam obscurecido ao longo dos anos. Durante os 3 dias na capital baiana, Gabriela apresentou seu projeto para diversos grupos, jovens universitários, empreendedores locais, educadores e líderes comunitários. O feedback foi maioritariamente positivo, mas também recebeu críticas importantes que a ajudaram a refinar aspectos cruciais da proposta. Foi durante uma roda de conversa com jovens empreendedores que uma revelação inesperada aconteceu. Uma das participantes, Janaína, aproximadamente da mesma idade que Gabriela, compartilhou. Sabem, é impressionante ver a Albuquerque Investimentos aqui. Meu irmão participou do primeiro programa de bolsas da Fundação Albuquerque há 10 anos. Hoje ele é engenheiro e trabalha em Portugal. Gabriela franziu o senho, confusa. O primeiro programa de bolsas? Pensei que a fundação fosse recente. Janaína balançou a cabeça. Não, existe há muito tempo, só que antes tinha outro nome. Era a Fundação Novo Horizonte, criada pela esposa do Tiago Albuquerque. Depois que ela partiu, ele assumiu a fundação e mudou o nome. Aquela informação pegou Gabriela completamente de surpresa. Tiago nunca mencionara ser viúvo ou ter perdido alguém próximo. Mais tarde, durante o jantar no hotel, Gabriela não conseguiu conter sua curiosidade e perguntou a Raquel, que os acompanhava na viagem. Raquel, o Tiago já foi casado? A assistente executiva pareceu momentaneamente desconfortável. Sim, mas isso foi há muito tempo. Por quê?
Ouvi algo sobre a fundação ter sido criada pela esposa dele, Raquel. Assentiu lentamente. Helena era professora universitária, especialista em desenvolvimento social. A fundação foi o sonho dela antes de adoecer. Gabriela hesitou, sem saber como formular a pergunta delicada. Sim, há 8 anos. Leucemia. Foi devastador. Para o Tiago. De repente, muitas coisas começaram a fazer sentido para Gabriela. O interesse de Tiago em projetos sociais, sua conexão com o professor Paulo, que provavelmente conhecera através de Helena, e talvez até mesmo seu interesse em ajudar Gabriela. Na manhã seguinte, durante uma caminhada pela orla de Salvador antes das reuniões, Gabriela encontrou Tiago contemplando o mar. Decidiu se aproximar. "Obrigada por trazer minha mãe", disse ela. "Está sendo uma experiência incrível para nós duas." Tiago sorriu. Sua mãe é uma mulher notável. Ontem ela deu uma verdadeira aula para os educadores locais sobre como engajar alunos desmotivados. Gabriela respirou fundo, reunindo coragem. "Tiago, ontem descobri algo sobre a fundação, sobre Helena." O semblante dele se transformou sutilmente, uma mistura de surpresa e resignação. "Imaginei que em algum momento isso viria à tona." "Por que nunca mencionou?" Tiago voltou a olhar para o mar. "Porque não queria que suas ações fossem motivadas por pena ou por uma percepção distorcida de mim." Ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas o som das ondas preenchendo o espaço. Entre eles, "Helena era como você", disse Tiago finalmente. "Brilhante, idealista, determinada a mudar o mundo. Quando nos conhecemos, eu era apenas um analista de investimentos ambicioso, focado exclusivamente em lucro. Ela me ensinou que negócios podem ser um veículo para a transformação social." Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. "Quando li sua carta, Gabriela, vi algo que não via há muito tempo. Aquela mesma chama, aquela mesma convicção de que é possível conciliar sucesso nos negócios com impacto social positivo." Gabriela sentiu um nó na garganta. "Então eu sou algum tipo de substituta?" Tiago a encarou diretamente. "Não, você é você mesma, única e extraordinária à sua maneira. Mas reconheço em você a mesma força que admirava em Helena, e sei que ela ficaria feliz em ver o trabalho da Fundação continuando através de pessoas como você." Aquela conversa alterou profundamente a percepção de Gabriela sobre Tiago e sobre seu próprio papel na Albuquerque Investimentos. Não se tratava apenas de uma oportunidade profissional, mas de um legado. Um legado que agora ela sentia a responsabilidade de honrar. No voo de volta a São Paulo, enquanto sua mãe dormia tranquilamente no assento ao lado, Gabriela fez anotações frenéticas, reestruturando completamente seu projeto. A experiência em Salvador havia lhe mostrado novos ângulos, novas possibilidades e, principalmente, a importância de construir algo que pudesse existir além dela mesma. Uma frase que ouvira de uma das líderes comunitárias ecoava em sua mente. "O verdadeiro impacto não está no que construímos, mas no que inspiramos outros a construir." Ao desembarcarem em São Paulo, Dona Cleide abraçou a filha com força incomum. "Estou tão orgulhosa de você, minha filha, não apenas pelo que está conquistando, mas por quem você está se tornando." Gabriela sorriu emocionada. "É graças a você, mãe." "Não", rebateu Dona Cleide com firmeza. "É graças a você mesma, sempre foi." Naquela noite, sozinha em seu quarto, Gabriela revisitou a carta que mudara sua vida. Aquele desabafo sincero que, por um acaso do destino, caíra nas mãos de Tiago Albuquerque. Entre lágrimas e sorrisos, escreveu uma nova carta, desta vez endereçada a si mesma no futuro. "Querida Gabriela do futuro, espero que, quando ler isso, ainda lembre do dia em que descobriu que às vezes nossos maiores desafios são apenas portas para nossos maiores propósitos." O que Gabriela não imaginava era que as maiores revelações e desafios ainda estavam por vir, e que o concurso seria apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior do que ela poderia prever. O auditório da Universidade de São Paulo estava lotado,
Mais de 500 pessoas se aglomeravam para assistir à final do Concurso Nacional de Projetos de Impacto Social. Entre os 10 finalistas, Gabriela era a única que não representava uma ONG já estabelecida ou uma startup com anos de mercado. Nos bastidores, ela tentava controlar o tremor nas mãos, enquanto revisava pela última vez os slides de sua apresentação. As palavras de Tiago, ditas na véspera durante um jantar de preparação, ecoavam em sua mente. Não se preocupe em impressionar os jurados. Concentre-se em conectar-se com eles. Faça-os sentir o que você sente. O professor Paulo Mendonça, que presidia o júri, havia se mantido distante durante todo o processo para evitar qualquer aparência de favorecimento. Isso significava que Gabriela não tinha ideia de como ele reagiria à versão final de seu projeto, substancialmente modificada após a viagem a Salvador. Próxima apresentação. Gabriela Mendes, Projeto Ponte, anunciou a apresentadora. Suspiro profundo. Um último ajuste no blazer emprestado por Raquel, e Gabriela caminhou para o palco, consciente dos olhares curiosos que a seguiam. Na primeira fileira, Dona Cleide sorria nervosamente ao lado de Fernanda. Algumas fileiras atrás, Tiago observava atentamente, seu rosto uma máscara de serenidade, que não revelava emoção alguma. Ao contrário dos outros candidatos que iniciaram suas apresentações com estatísticas impressionantes e projeções ambiciosas, Gabriela começou com uma história. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe, professora de escola pública, chegou em casa chorando. Uma de suas alunas mais brilhantes havia abandonado a escola para trabalhar e ajudar na renda familiar. Naquela noite, vi minha mãe escrever dezenas de cartas para empresas locais, pedindo uma oportunidade de estágio para aquela menina, algo que permitisse que ela continuasse estudando. Nenhuma empresa respondeu. Gabriela fez uma pausa, seus olhos encontrando os da mãe na plateia. Hoje, 18 anos depois, a história se repete diariamente em todo o Brasil. Talentos excepcionais são desperdiçados não por falta de capacidade, mas por falta de pontes. Pontes entre o potencial e a oportunidade, entre o sonho e a realidade. Nos 15 minutos seguintes, Gabriela apresentou sua visão para o projeto Ponte, com uma paixão e eloquência que surpreenderam até mesmo Tiago. Não era apenas uma plataforma de conexão entre estudantes e empresas, mas um ecossistema completo de suporte que incluía mentoria, desenvolvimento de habilidades socioemocionais, acompanhamento psicológico e, o mais inovador, um sistema de microcrédito educacional. Não queremos apenas ajudar jovens a conseguir empregos, explicou ela, aproximando-se do final. Queremos transformá-los em agentes de mudança dentro das organizações, pessoas capazes de abrir portas para outros que virão depois deles. Porque a verdadeira inclusão não acontece quando uma empresa contrata uma pessoa de comunidade carente. Acontece quando essa pessoa se torna parte da liderança e transforma a cultura organizacional de dentro para fora. A apresentação terminou com uma projeção audaciosa: criar um selo de certificação para empresas genuinamente comprometidas com diversidade e inclusão, baseado não em discursos ou políticas formais, mas em resultados concretos. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma onda de aplausos. Da primeira fileira, Dona Cleide não conseguia conter as lágrimas de orgulho. Fernanda aplaudia freneticamente, e Tiago, geralmente impassível, exibia um sorriso discreto, que para Gabriela valia mais que qualquer ovação. As perguntas do júri foram incisivas, especialmente sobre a viabilidade financeira do projeto e a escalabilidade do modelo. Gabriela respondeu com segurança, demonstrando domínio não apenas da teoria, mas das aplicações práticas e dos desafios reais enfrentados por iniciativas similares. Quando o professor Paulo finalmente tomou a palavra, sua pergunta surpreendeu a todos. Senhorita Mendes, seu projeto é brilhante no papel, mas como podemos ter certeza de que, na prática, não se tornará apenas mais uma iniciativa bem-intencionada que falha em gerar impacto duradouro? A pergunta quase provocativa gerou um murmúrio na plateia.
Gabriela sentiu o peso de todos, os olhares sobre ela. Por um instante, a insegurança ameaçou retornar, mas então ela se lembrou de Janaína e dos outros jovens que conhecera em Salvador. Professor Mendonça, o senhor está absolutamente certo em questionar. A história do Brasil está repleta de projetos sociais que começam com entusiasmo e terminam no esquecimento. A diferença do projeto Ponte está em 3 pilares fundamentais. Ela ergueu um dedo. Primeiro, não é uma iniciativa de caridade, mas de transformação estrutural. As empresas participantes não estarão fazendo favores, mas investindo estrategicamente em talentos subaproveitados. Um segundo dedo se ergueu. Segundo, o projeto inclui métricas claras de impacto e mecanismos de accountability. Empresas que não cumprirem os compromissos perderão a certificação publicamente. E, finalmente, o terceiro dedo. Mais importante, o projeto Ponte não depende de uma pessoa ou organização. Foi desenhado para ser autossustentável e gerido, coletivamente pelos próprios beneficiários à medida que avançam em suas carreiras. Não queremos criar dependência, mas autonomia. O professor Paulo assentiu lentamente, um brilho de satisfação em seus olhos. Excelente resposta, senhorita. Mendes, obrigado. Ao final de todas as apresentações, o júri retirou-se para a deliberação. Gabriela foi recebida nos bastidores por Dona Cleide e Fernanda, ambas transbordando de orgulho. Filha, você estava incrível lá em cima, exclamou Dona Cleide abraçando-a. Sério, Gabi, quem é você e o que fez com minha amiga tímida? Brincou Fernanda. Tiago aproximou-se discretamente. Posso roubar a estrela por 1 minuto? Afastando-se ligeiramente, ele entregou a Gabriela um pequeno envelope. O que é isso? Perguntou ela intrigada. Abra quando estiver sozinha, respondeu ele enigmático, independentemente do resultado do concurso. Antes que Gabriela pudesse insistir, o professor Paulo apareceu, anunciando que o júri havia chegado a uma decisão. De volta ao auditório. A tensão era palpável. Gabriela sentia o coração martelar contra o peito, enquanto a apresentadora agradecia a todos os participantes pela qualidade dos projetos. E o vencedor do Concurso Nacional de Projetos de Impacto Social, a deste ano fez uma pausa dramática, o som de um envelope sendo aberto. Projeto Ponte de Gabriela Mendes. O auditório explodiu em aplausos. Dona Cleide gritou de alegria. Fernanda pulava como uma criança. E Gabriela permaneceu imóvel por alguns segundos, sem conseguir processar completamente o que acabara de ouvir. Foi Tiago quem a trouxe de volta à realidade, com um toque gentil no ombro. Seu momento, Gabriela. Vá. No palco, recebendo o troféu e o cheque simbólico representando o Capital Semente, Gabriela estava radiante. Seu discurso de agradecimento, breve e emocionado, culminou com uma promessa. Este prêmio não é o fim de uma jornada, mas o início de uma missão. A missão de construir um Brasil onde o talento e o esforço pesem mais que o CEP de nascimento ou o sobrenome. A cerimônia foi seguida por uma recepção onde Gabriela viu-se cercada por jornalistas, representantes de empresas interessadas no projeto e outros participantes do concurso. Em determinado momento, sentindo-se sobrecarregada, ela escapou para um corredor tranquilo, buscando alguns minutos de silêncio. Foi então que se lembrou do envelope que Tiago lhe dera. Abrindo-o com cuidado, encontrou uma chave e um pequeno cartão que dizia apenas para o próximo capítulo, terraço do edifício, 20 horas. Intrigada, Gabriela consultou o relógio. 19h45. Decidiu seguir a pista. O terraço da universidade oferecia uma vista deslumbrante de São Paulo ao entardecer. Tiago já estava lá, contemplando o horizonte com uma taça de champanhe na mão. Parabéns, Gabriela, disse ele ao vê-la. Uma vitória mais que merecida. Obrigada, Tiago, por tudo. Sem você, nada disso seria possível. Ele balançou a cabeça. Eu apenas abri uma porta. Você construiu o caminho. Ele ofereceu a ela uma taça de champanhe e ergueu a sua em um brinde. Ao Projeto Ponte. Ao Projeto Ponte, repetiu Gabriela. Mas, Tiago, o que é isso? Ela mostrou a chave. Essa
É a chave do seu novo escritório. Na verdade, do seu novo negócio. Gabriela piscou confusa. Meu novo... O quê? Você não acha que vai implementar o projeto Ponte sozinha, acha? Precisa de uma estrutura, uma equipe. Tiago caminhou até uma mesa próxima e pegou uma pasta que Gabriela não havia notado antes. A Albuquerque Investimentos quer ser o primeiro investidor do projeto Ponte, não como uma iniciativa de responsabilidade social, mas como um investimento de impacto real. Acreditamos no potencial não apenas social, mas também econômico da sua ideia. Ele abriu a pasta, revelando um contrato. Estamos oferecendo capital inicial, espaço físico e suporte operacional por 2 anos. Em troca, uma participação minoritária e um assento no conselho consultivo. Gabriela pegou o documento com mãos trêmulas. Era mais dinheiro do que jamais imaginara administrar. Mas por quê? O prêmio do concurso já é substancial. Porque acredito em você, Gabriela, e porque esse projeto é importante demais para ficar limitado por recursos. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos no horizonte da cidade. Helena costumava dizer que a maior tragédia do Brasil não é a pobreza, mas o desperdício de potencial humano. O projeto Ponte pode começar a mudar isso. Gabriela sentiu o peso da responsabilidade e a emoção do reconhecimento em igual medida. Não sei o que dizer, Tiago. Diga sim ou diga não. É sua decisão, sua vida, seu projeto. E quanto ao meu trabalho na Albuquerque? Terminado, respondeu ele simplesmente. Você aprendeu o que precisava aprender. Agora é hora de construir algo seu. Aquela resposta tão direta provocou um misto de sentimentos contraditórios em Gabriela. Alegria pela oportunidade, receio pelo desafio e uma ponta inesperada de tristeza pela perspectiva de não trabalhar mais diretamente com Tiago. E se eu falhar? Tiago sorriu. Então você aprenderá algo valioso e tentará novamente. Não é isso que você mesma defende no projeto Ponte? O direito de tentar, falhar e recomeçar? Ele estendeu a mão, oferecendo uma caneta. O que me diz? Gabriela. Olhou para a cidade, para a caneta, para o contrato. Pensou em sua mãe, em todos os jovens que conhecera em Salvador, em sua própria jornada desde o dia em que desmaiara naquele saguão. Com um sorriso decidido, pegou a caneta. Digo que a ponte está apenas começando a ser construída. Enquanto assinava o documento, Gabriela não percebia que, do outro lado do terraço, Paulo Mendonça observava a cena com um sorriso satisfeito, como quem vê um plano cuidadosamente elaborado dar seus primeiros e decisivos frutos. 6 meses se passaram desde a vitória no concurso. O projeto Ponte agora ocupava um andar inteiro em um moderno edifício comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. A equipe inicial de 3 pessoas havia crescido para 12, incluindo psicólogos, especialistas em recursos humanos e desenvolvedores de tecnologia. Gabriela havia se transformado. A jovem insegura que desmaiara ao tentar entregar um currículo agora comandava reuniões com executivos de multinacionais, negociava parcerias com universidades e dava entrevistas para veículos de comunicação importantes. Seu rosto havia estampado a capa da revista Empreendedores do Brasil com a manchete: A nova face do impacto social. Em uma manhã de segunda-feira particularmente agitada, Gabriela estava em seu escritório revisando os números do primeiro semestre quando Teresa, sua assistente, entrou com expressão preocupada. Gabi, a Petromax cancelou a reunião de amanhã. É a terceira empresa que desiste nas últimas 2 semanas. Gabriela franziu o senho. A Petromax era uma das maiores empresas de energia do país e sua participação no projeto Ponte seria estratégica para atingir as metas estabelecidas. Eles deram alguma justificativa? A mesma de sempre: reavaliação de prioridades estratégicas. Eufemismo corporativo para não estamos realmente interessados. Gabriela suspirou, sentindo a frustração crescer. Apesar do burburinho inicial e do apoio público de figuras importantes como Tiago Albuquerque,
Convencer empresas a realmente se comprometerem com o projeto estava se revelando muito mais difícil do que imaginara. Temos reunião com a equipe em 15 minutos, lembrou Teresa. E o professor Paulo ligou. Disse que precisa falar com você urgentemente. Paulo? Ele não mencionou o assunto? Não, mas pareceu preocupado. Aquilo era incomum. Desde o início do projeto Ponte, Paulo Mendonça havia se tornado um mentor valioso, sempre disponível para aconselhar, mas respeitando a autonomia de Gabriela. Uma ligação urgente dele era motivo de apreensão. Na sala de reuniões, a equipe aguardava. Pelos rostos tensos, Gabriela percebeu que todos estavam cientes dos cancelamentos recentes. Decidiu enfrentar o elefante na sala diretamente. Bom dia a todos. Sei que estão preocupados com as empresas que estão recuando. Eu também estou, mas precisamos entender o que está acontecendo para resolver. Mariana, diretora de parcerias corporativas e ex-executiva de uma multinacional, foi a primeira a se manifestar. Estive conversando com alguns contatos. Há rumores circulando no mercado. Que tipo de rumores? Perguntou Gabriela, sentindo um nó no estômago. Estão dizendo que o projeto Ponte é apenas uma fachada para a Albuquerque. Investimentos melhorar sua imagem pública. Que todo o discurso de inclusão é apenas marketing. A sala ficou em silêncio. Aquela acusação era exatamente o oposto de tudo que Gabriela e sua equipe vinham construindo. Isso é absurdo, reagiu ela. Temos total independência nas decisões. O investimento da Albuquerque foi fundamental, sim, mas somos uma organização autônoma. Sabemos disso, Gabi, interveio Rafael, o diretor financeiro. Mas a percepção do mercado é diferente. Sua ligação pessoal com Tiago Albuquerque alimenta esses rumores. Gabriela sentiu como se tivesse levado um soco. Sua relação com Tiago, antes vista como um diferencial positivo, agora se transformava em um obstáculo. A mais, continuou Mariana, visivelmente desconfortável. Um jornal econômico está preparando uma matéria sobre como empresas estão usando iniciativas de impacto social para desviar a atenção de práticas questionáveis. O projeto Ponte é mencionado como exemplo. Isso é uma calúnia, exclamou Gabriela indignada. Podemos processar? Podemos, mas seria contraproducente, ponderou Lucas, o advogado da equipe. Entraria na narrativa de poderosos tentando silenciar críticos. A reunião continuou por mais 1 hora, com a equipe discutindo estratégias para contornar a crise de imagem que se formava. Ao final, Gabriela sentia-se exausta e desorientada. Como algo tão puro em sua intenção podia ser tão facilmente distorcido? Assim que retornou ao seu escritório, ligou para Paulo Mendonça. O professor atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando a chamada. Gabriela, precisamos conversar pessoalmente. Posso passar aí no final do dia? Claro, Paulo. Aconteceu algo? Prefiro falar pessoalmente. Até mais tarde. O tom enigmático de Paulo apenas intensificou a inquietação de Gabriela. Tentou ligar para Tiago para compartilhar suas preocupações, mas a chamada foi para a caixa postal. Segundo Raquel, ele estava em reuniões consecutivas o dia todo. No final da tarde, Paulo chegou ao escritório do Projeto Ponte. Seu semblante grave confirmou que a conversa não seria agradável. Obrigado por me receber, Gabriela. Lamento ser portador de notícias difíceis. Já estamos sabendo dos rumores, Paulo. Estamos elaborando uma estratégia de comunicação para... Não são apenas rumores, interrompeu ele. Temo que seja algo mais concreto. Ele abriu sua pasta e entregou a Gabriela um conjunto de documentos. Eram e-mails internos da Albuquerque Investimentos, aparentemente vazados, discutindo como o projeto Ponte poderia ajudar a limpar a imagem da empresa após as repercussões negativas do caso Amazônia. O caso Amazônia? Que caso é esse? Paulo parecia genuinamente surpreso. Você não sabe? A Albuquerque está sendo investigada por financiar empresas acusadas de desmatamento ilegal na Amazônia. O caso está sob sigilo judicial, mas o Ministério Público deve torná-lo público em breve. Gabriela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era impossível. Tiago jamais se envolveria com algo assim.
Ele que sempre falara com tanta paixão sobre desenvolvimento sustentável. Deve haver algum engano, murmurou ela, mais para si mesma do que para Paulo. Espero sinceramente que sim, respondeu ele. Mas esses e-mails parecem autênticos, e as datas coincidem com o período em que Tiago decidiu investir no seu projeto. Uma terrível suspeita começou a se formar na mente de Gabriela. Seria possível que Tiago a tivesse usado desde o início? Que todo o apoio, toda a mentoria, toda a aparente generosidade tivesse sido apenas uma estratégia calculada para criar uma cortina de fumaça? Quem te entregou esses documentos? Perguntou ela, tentando manter a compostura. Uma fonte anônima, provavelmente alguém de dentro da própria Albuquerque. Gabriela, vim te alertar, porque o projeto Ponte é importante demais para ser arrastado para esse escândalo. Paulo colocou a mão sobre a dela em um gesto paternal. Você precisa se distanciar da Albuquerque Investimentos, imediatamente. Mas eles são nossos principais investidores. Temos um contrato, compromissos. Contratos podem ser renegociados. O que não pode ser recuperado facilmente é a reputação. As palavras de Paulo pesavam como chumbo. Distanciar-se da Albuquerque significaria não apenas um golpe financeiro, mas também um rompimento pessoal com Tiago, alguém que se tornara uma figura central em sua vida. Preciso falar com Tiago antes de tomar qualquer decisão, disse Gabriela, firme. Paulo assentiu, compreensivo. É justo, mas seja cautelosa. E lembre-se, sua lealdade deve ser primeiro ao projeto Ponte e a todos os jovens que dependem dele. Após a saída de Paulo, Gabriela permaneceu em seu escritório muito além do horário normal, tentando repetidamente contatar Tiago. Todas as chamadas caíram na caixa postal. Enviou mensagens que foram visualizadas, mas não respondidas. Aquele silêncio era mais doloroso que qualquer confirmação direta das acusações. Pela primeira vez, desde que o conhecera, Gabriela sentiu que havia um muro intransponível entre eles. Já passava da meia-noite quando decidiu ir pessoalmente à residência de Tiago, uma cobertura no Jardim Europa. Nunca havia estado lá antes, mas sabia o endereço pelos documentos da empresa. O porteiro, reconhecendo-a de fotos em jornais, permitiu sua subida após confirmar com o apartamento. No elevador, Gabriela ensaiava mentalmente o que diria. Queria acreditar na inocência de Tiago, mas os documentos eram convincentes demais para serem ignorados. Quando a porta do elevador se abriu diretamente no hall da cobertura, Gabriela encontrou não Tiago, mas Raquel. Ele não está aqui, informou a assistente com gentileza. Viajou para Brasília há algumas horas. Assuntos urgentes. Que tipo de assuntos urgentes? Questionou Gabriela, incapaz de esconder a frustração. Raquel hesitou, claramente desconfortável. Não estou autorizada a discutir isso. É sobre o caso Amazônia, não é? Sobre as acusações de financiamento ao desmatamento. A expressão de Raquel mudou sutilmente, revelando surpresa e preocupação. Como você sabe disso? Então é verdade, insistiu Gabriela, sentindo o coração apertar. É complicado, Gabriela, muito mais complicado do que parece. Me explique então. Ajude-me a entender por que o homem que admirei por sua integridade estaria envolvido com algo tão contrário a tudo que ele defende publicamente. Raquel suspirou profundamente, como quem finalmente se rende após uma longa batalha interna. Entre. Há algo que você precisa ver. Ela conduziu Gabriela ao escritório particular de Tiago, um cômodo elegante com paredes repletas de livros e uma vista espetacular da cidade. Em uma das paredes, um quadro chamou a atenção de Gabriela. Uma fotografia de Tiago muito mais jovem, ao lado de uma mulher de sorriso radiante, em frente a uma escola em alguma comunidade rural. Helena, murmurou Gabriela, reconhecendo a dissinuante esposa falecida de Tiago pelos traços delicados que já vira em outras fotos. Sim, confirmou Raquel. Essa foto foi tirada no interior do Pará, onde eles iniciaram o primeiro projeto da Fundação Novo Horizonte. Raquel ligou o computador na mesa e abriu uma pasta protegida por senha. O que vou te mostrar agora são documentos confidenciais. Estou arriscando meu emprego,
mas você merece saber a verdade. Nos minutos seguintes, Gabriela mergulhou em uma história complexa que mudaria completamente sua percepção sobre Tiago Albuquerque e sobre o próprio Projeto Ponte. Uma história que envolvia não apenas questões ambientais e sociais, mas também lealdades, traições e um plano muito mais ambicioso do que ela jamais poderia imaginar. Meu Deus, murmurou Gabriela ao terminar de ler os documentos. Então tudo isso faz parte de algo maior. Exatamente, confirmou Raquel. E agora você precisa decidir qual será seu papel nessa história. Naquela noite, sozinha em um táxi voltando para casa, Gabriela sentia-se como se tivesse acabado de acordar de um sonho, ou, talvez mais precisamente, como se tivesse acabado de entrar em um. As revelações de Raquel haviam virado seu mundo de cabeça para baixo, forçando-a a questionar não apenas suas lealdades, mas também seus próprios valores e convicções. Ao chegar em seu apartamento, encontrou Fernanda ainda acordada, esperando por ela com uma expressão preocupada. "Você viu as notícias?" perguntou a amiga assim que ela entrou. "Que notícias?" Fernanda mostrou seu tablet. Na tela, a manchete de um jornal digital anunciava em letras garrafais: exclusivo, os bastidores do Império Albuquerque e suas conexões perigosas. Gabriela sentou-se pesadamente no sofá, sentindo como se o universo estivesse conspirando para testar seus limites em uma única noite. "O que vou fazer, Fê?" murmurou, a voz embargada pela exaustão emocional. "O que você sempre faz", respondeu Fernanda, segurando sua mão com firmeza. "O que é certo, mesmo quando é difícil." Naquela noite, incapaz de dormir, Gabriela escreveu uma longa carta a Tiago. Não uma carta de acusação ou rompimento, mas um convite para uma conversa honesta. Porque, apesar de tudo que descobrira, uma coisa permanecia clara em seu coração. Pontes não se constroem com silêncios, mas com diálogos, por mais difíceis que sejam. A sede da Albuquerque Investimentos fervilhava de atividade naquela manhã de sexta-feira. Jornalistas aglomeravam-se na entrada, ávidos por declarações sobre o escândalo que dominava as manchetes econômicas. Seguranças reforçados guardavam os acessos, enquanto assessores de imprensa tentavam controlar o caos informativo que se instalara. Gabriela atravessou aquela multidão com passos decididos, ignorando os flashes e as perguntas lançadas em sua direção. Seu rosto, agora reconhecível após meses de exposição midiática, provocava ainda mais agitação. "Senhorita Mendes, o Projeto Ponte vai se desvincular da Albuquerque?" "Gabriela, você sabia dos investimentos na Amazônia? Qual sua relação atual com Tiago Albuquerque?" As perguntas ricocheteavam como balas, mas ela mantinha os olhos fixos na entrada, protegida pela determinação de quem sabe exatamente o que precisa fazer. No lobby, foi recebida por Raquel, cujo semblante revelava noites mal dormidas. "Ele acabou de chegar de Brasília", informou a assistente, conduzindo-a diretamente aos elevadores executivos. "Está te esperando na sala de reuniões do último andar, não no escritório dele." "Quem mais estará presente?" perguntou Gabriela, tentando preparar-se mentalmente. "Ninguém. Ele cancelou todos os compromissos da manhã. Disse que esta conversa precisa acontecer sem interrupções ou testemunhas." O elevador subiu silenciosamente, refletindo nas paredes espelhadas a imagem de uma Gabriela transformada. Não era mais a jovem insegura de um ano atrás, mas uma mulher que havia encontrado sua voz e seu propósito. Os olhos, porém, revelavam a mesma determinação de sempre. A sala de reuniões ocupava o canto mais privilegiado do último andar, com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica de São Paulo. Tiago já estava lá, de pé junto à janela, observando a cidade que ajudara a moldar ao longo de 2 décadas de negócios. Ao ouvir a porta se abrir, ele se virou. Seu rosto mostrava sinais claros de cansaço, mas os olhos mantinham a intensidade característica. "Obrigado por vir, Gabriela." Ela assentiu, mantendo distância emocional e física. "Sua assistente me mostrou alguns documentos ontem à noite. Acho que temos muito a conversar." Tiago indicou a mesa de reuniões. Sobre ela, jornais do dia exibiam manchetes sensacionalistas
sobre o escândalo Amazônia e a suposta dupla face do Império Albuquerque. A imprensa está tendo um dia de campo, comentou ele com um sorriso amargo. Nada vende mais que a queda de um império, como eles gostam de chamar. É verdade? Perguntou Gabriela diretamente. Sua empresa financiou operações de desmatamento na Amazônia? Tiago a encarou por alguns instantes antes de responder. Sim e não. Como quase tudo na vida, a verdade é mais complexa que manchetes. Ele pegou um controle remoto e acionou um sistema de projeção. Na parede oposta às janelas apareceu um mapa detalhado da Amazônia, com áreas destacadas em diferentes cores. Há 5 anos, a Albuquerque Investimentos criou um fundo específico para desenvolvimento econômico na região amazônica. A ideia era financiar projetos que conciliassem preservação ambiental e geração de renda para comunidades locais. Com alguns comandos, ele ampliou uma região específica do mapa. Este é o território do projeto Nova Floresta, nossa maior iniciativa. Um modelo de agrofloresta que emprega técnicas indígenas tradicionais combinadas com tecnologia moderna para cultivo sustentável de cacau, açaí e outras culturas nativas. Gabriela observava atentamente, tentando conectar aquela narrativa com as acusações que circulavam na mídia. O problema, continuou Tiago, começou quando um dos nossos parceiros locais, o Grupo Amazônia Produtiva, desviou-se do projeto original. Em vez de seguir o modelo agroflorestal acordado, começaram a implementar uma abordagem mais agressiva, removendo vegetação nativa em áreas que deveriam ser preservadas. E vocês não perceberam isso? Questionou Gabriela cética. Não, imediatamente. A região é vasta, o monitoramento é difícil, e eles eram hábeis em mascarar dados. Quando descobrimos, já havia danos significativos. Tiago pausou, como se medisse suas próximas palavras. O que a imprensa não sabe, e que faz parte dos documentos que Raquel te mostrou, é que fomos nós mesmos que denunciamos o Grupo Amazônia Produtiva às autoridades ambientais. Sigilosamente, para não comprometer a investigação. Gabriela franziu o senho processando a informação. Se vocês denunciaram, por que estão sendo investigados também? Porque o Ministério Público entende que tivemos responsabilidade por não monitorar adequadamente nossos investimentos. E, tecnicamente, eles estão certos. Tiago desligou a projeção e sentou-se, convidando Gabriela a fazer o mesmo. Mas essa é apenas a camada superficial da história. Há algo maior em jogo. Ele pegou uma pasta fechada sobre a mesa e a deslizou para Gabriela. O que Raquel mostrou a você ontem foi apenas parte da verdade. E isto é o restante. Dentro da pasta, Gabriela encontrou documentos detalhando uma operação chamada Projeto Guardião, uma iniciativa secreta da Albuquerque Investimentos para identificar e expor redes de corrupção envolvendo madeireiras, ilegais, grilagem de terras e lavagem de dinheiro na Amazônia. Estamos trabalhando com uma força-tarefa independente há quase 3 anos, explicou Tiago. Investigadores, jornalistas, especialistas ambientais, líderes indígenas. O objetivo é mapear toda a cadeia de destruição. Quem financia, quem executa, quem protege politicamente, quem lava o dinheiro. Gabriela levantou os olhos dos documentos atônita. Por que manter isso em segredo? Seria um golpe de marketing incrível para a empresa. E comprometeria toda a operação, respondeu Tiago. Muitas das pessoas envolvidas nessas redes são poderosas, Gabriela. Políticos, empresários influentes, até mesmo figuras do judiciário. Se soubessem que estávamos investigando, não apenas a operação fracassaria, mas vidas estariam em risco. A magnitude daquela revelação deixou Gabriela momentaneamente sem palavras. Era uma conspiração no melhor sentido da palavra. Pessoas conspirando pelo bem, pelo futuro da floresta e de seus povos. E onde o Projeto Ponte se encaixa nisso tudo? Perguntou finalmente. Tiago sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. De início, em lugar nenhum. Quando te encontrei naquele saguão, quando li sua carta, não havia plano algum além de ajudar alguém com potencial extraordinário. Foi orgânico. Ele se levantou inquieto
e voltou a observar a cidade pela janela. Mas à medida que você desenvolveu o projeto Ponte, que vi sua visão tomando forma, percebi que havia uma conexão profunda com o que estávamos tentando fazer na Amazônia. Ambos os projetos, no fundo, tratam de justiça. Justiça social, justiça ambiental. São faces da mesma moeda. Gabriela tentava absorver tudo aquilo, reorganizando mentalmente a narrativa dos últimos meses. Os rumores sobre o projeto Ponte ser apenas uma fachada para melhorar a imagem da Albuquerque foram plantados deliberadamente, completou. Tiago, mas não por nós. Por quem se sente ameaçado pelo projeto Guardião e descobriu que estamos por trás dele. É uma tentativa de desacreditar tudo que tocamos. E Paulo, ele sabe disso tudo? A expressão de Tiago endureceu sutilmente. Paulo, é complicado. Como assim? Paulo Mendonça é um homem de princípios, um acadêmico brilhante, e foi fundamental para minha formação. Mas nos últimos anos, nossas visões sobre como provocar mudanças sociais divergiram significativamente. Tiago fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Paulo acredita que o sistema econômico atual é irreformável, que precisamos de uma ruptura completa para construir algo novo. Eu acredito que podemos e devemos transformar o sistema de dentro para fora. Gabriela sentiu um calafrio ao lembrar-se da conversa com Paulo, de como ele insistira para que ela se afastasse completamente da Albuquerque. Você está sugerindo que Paulo poderia estar sabotando o projeto Ponte? Não diretamente, respondeu Tiago. Paulo jamais faria algo que prejudicasse jovens de comunidades carentes, mas ele pode acreditar genuinamente que afastar o projeto da Albuquerque seria o melhor caminho. Aquela possibilidade era perturbadora. Paulo havia se tornado um mentor importante para Gabriela, alguém em quem confiava profundamente. Preciso de provas, Tiago. De tudo isso. Não posso simplesmente acreditar em sua palavra depois de tantas revelações. Justo, concordou ele. E é por isso que marcamos esta reunião em um local específico. Ele pressionou um botão no telefone sobre a mesa. Raquel, pode trazer nossos convidados. Minutos depois, a porta se abriu e Raquel entrou, seguida por 3 pessoas que Gabriela nunca vira antes. Uma mulher indígena de aproximadamente 50 anos, um homem de meia idade com aparência de jornalista investigativo e um jovem que não aparentava mais de 30 anos, vestido com a simplicidade característica de quem vive em comunidades rurais. Gabriela, quero apresentá-la a Yara Calapalo, cacica e ativista ambiental. Ricardo Soares, jornalista que coordena a equipe de investigação do Projeto Guardião, e Matheus Ribeiro, nascido e criado na região do Projeto Nova Floresta. Nas 2 horas seguintes, Gabriela ouviu relatos detalhados sobre a situação na Amazônia, sobre a operação secreta coordenada pela Albuquerque Investimentos e sobre como o projeto Ponte poderia se integrar a essa iniciativa maior, criando oportunidades educacionais e profissionais para jovens das comunidades afetadas. Matheus, em particular, contou como o projeto Nova Floresta havia transformado sua comunidade antes do desvio de conduta do Grupo Amazônia Produtiva. Pela primeira vez tínhamos uma alternativa real ao garimpo e ao desmatamento, explicou ele. Famílias inteiras voltaram a acreditar que era possível prosperar preservando a floresta. Quando os convidados se retiraram, Gabriela permaneceu em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que ouvira. Finalmente olhou diretamente para Tiago. Por que não me contou isso antes? Por que todo esse mistério? Proteção, respondeu ele simplesmente. Quanto menos você soubesse, menos perigo correria caso algo desse errado. Mas agora que seu nome está inevitavelmente ligado ao meu na mídia, manter você no escuro seria mais perigoso que revelar a verdade. Ele se aproximou, sentando-se ao lado dela. Gabriela, o que acontece a seguir é inteiramente sua escolha. Você pode se afastar completamente da Albuquerque, declarar publicamente que foi enganada e continuar o projeto Ponte de forma independente. Ninguém a culparia por isso
e eu garantiria que o financiamento continuasse fluindo discretamente. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. Ou você pode se juntar a nós nesta batalha maior, integrar o projeto Ponte ao Guardião, expandindo sua atuação para incluir comunidades amazônicas. Seria mais arriscado, mais desafiador, mas potencialmente mais transformador. Gabriela levantou-se, precisando de espaço para pensar. A magnitude da decisão a ser tomada era esmagadora. Quanto tempo tenho para decidir? Em circunstâncias normais, eu diria, o tempo que precisar. Mas a mídia está em frenesi, as empresas parceiras estão nervosas e sua equipe precisa de direcionamento. Realisticamente, você tem até segunda-feira. Ela assentiu, compreendendo a urgência. Uma última pergunta, Tiago. Helena sabia. Do Projeto Guardião? A menção daquele nome pareceu tocar algo profundo em Tiago. Seu olhar suavizou-se e um sorriso melancólico surgiu em seus lábios. O Projeto Guardião foi ideia dela, respondeu ele. Helena cresceu na fronteira da Amazônia, filha de uma professora rural e um pequeno agricultor. Ela sempre dizia que a verdadeira riqueza do Brasil não estava no ouro ou no petróleo, mas na sabedoria de seus povos originários e na biodiversidade de suas florestas. Ele fez uma pausa, como se revisitasse memórias preciosas. Nos últimos meses de vida, quando já sabia que não venceria a leucemia, Helena me fez prometer que continuaria sua luta. O Projeto Guardião foi a forma que encontrei de honrar essa promessa. Aquela revelação final tocou Gabriela profundamente. De repente, tudo fazia sentido. O interesse de Tiago por seu potencial, o investimento no Projeto Ponte, a conexão com Paulo Mendonça. Não era apenas sobre negócios ou imagem pública, mas sobre um legado de transformação social e ambiental. Ao deixar o edifício da Albuquerque Investimentos, Gabriela enfrentou novamente o assédio dos jornalistas. Desta vez, porém, parou brevemente e fez uma única declaração. O Projeto Ponte continuará fiel à sua missão de construir pontes entre talentos e oportunidades. Quanto às acusações envolvendo a Albuquerque Investimentos, farei um pronunciamento oficial na segunda-feira, após avaliar cuidadosamente todos os fatos. O final de semana que se seguiu foi de intensa reflexão. Gabriela reuniu-se com sua equipe, conversou longamente com sua mãe e até mesmo encontrou-se secretamente com Paulo Mendonça para ouvir seu lado da história. O professor, confrontado com as informações que ela havia obtido, não negou sua divergência filosófica com Tiago, mas jurou que jamais agiria para prejudicar o Projeto Ponte. Acredito genuinamente que você estaria melhor longe da influência da Albuquerque, explicou ele. Mas a decisão final sempre foi e sempre será sua, Gabriela. Confio no seu discernimento. Na manhã de segunda-feira, o auditório da sede do Projeto Ponte estava lotado. Jornalistas, parceiros, beneficiários do programa, todos aguardavam ansiosamente o pronunciamento de Gabriela. Quando ela finalmente subiu ao palco, vestindo não o habitual terno executivo, mas um conjunto que mesclava elementos urbanos e referências à cultura amazônica, um silêncio expectante tomou conta do ambiente. Bom dia a todos. Agradeço a presença em um momento tão crucial para o Projeto Ponte e para o futuro que queremos construir coletivamente. Gabriela fez uma pausa, seus olhos percorrendo o auditório até encontrarem na última fileira a figura de Tiago Albuquerque, que assistia discretamente. Nos últimos dias, muito se falou sobre a relação entre o Projeto Ponte e a Albuquerque. Investimentos, especulações, acusações, teorias conspirativas. Hoje estou aqui para apresentar fatos e, mais importante, para reafirmar princípios. Com clareza e convicção, ela explicou a situação na Amazônia, o papel da Albuquerque na denúncia das irregularidades e como o escândalo estava sendo manipulado por interesses poderosos contrários à preservação ambiental. O projeto Ponte nasceu da crença de que talentos existem em todos os lugares, mas oportunidades não. Que precisamos construir caminhos para que jovens de comunidades vulneráveis possam desenvolver seu potencial plenamente. Essa missão permanece
inalterada. Ela fez nova pausa. O silêncio no auditório era total. Mas hoje, anuncio que estamos expandindo nosso horizonte. A partir de agora, o projeto Ponte incluirá em seu escopo comunidades amazônicas afetadas por desmatamento e exploração predatória. Levaremos educação, capacitação profissional e oportunidades de desenvolvimento sustentável para jovens que hoje se veem forçados a escolher entre destruir a floresta ou viver na miséria. A declaração provocou burburinho no auditório. Alguns jornalistas começaram a fazer perguntas simultaneamente, mas Gabriela ergueu a mão, pedindo silêncio. Quanto à nossa relação com a Albuquerque Investimentos, permaneceremos parceiros, mas com uma importante mudança estrutural. A partir de hoje, o Projeto Ponte se torna uma organização independente, com governança própria e transparente. A Albuquerque manterá sua participação como investidora, mas sem poder de decisão sobre nossas diretrizes estratégicas. Nos assentos da frente, Gabriela viu sua equipe sorrir, aprovando a solução equilibrada. Ao fundo, Tiago acenou discretamente, com a cabeça em concordância. Esta decisão não foi tomada para aplacar críticos ou proteger reputações. Foi tomada porque acreditamos que o Brasil que queremos construir, justo, sustentável, inclusivo, exige que diferentes setores da sociedade trabalhem juntos, cada um em seu papel, mas unidos por um propósito comum. Ela concluiu com uma frase que seria amplamente reproduzida nos noticiários daquele dia. Pontes verdadeiras não conectam apenas margens, mas também pessoas, ideias e visões de mundo aparentemente opostas. Nosso nome não é acidental. É nossa essência e nosso compromisso. Nos meses que se seguiram, o Projeto Ponte enfrentou desafios imensos. Algumas empresas parceiras se afastaram, temerosas da controvérsia, mas outras, inspiradas pela coragem de Gabriela, aproximaram-se. A expansão para comunidades amazônicas revelou-se mais complexa que o previsto, exigindo adaptações constantes e aprendizados dolorosos. A relação entre Gabriela e Tiago também se transformou. De mentor e protegida, tornaram-se gradualmente parceiros em igualdade, cada um reconhecendo no outro forças complementares. Ele com sua experiência, visão estratégica e recursos. Ela com sua autenticidade, energia inovadora e conexão genuína com as comunidades. Um ano após o escândalo Amazônia, como ficou conhecido na mídia, Gabriela encontrava-se novamente no terraço da USP, onde tempos antes assinara o contrato que deu vida ao Projeto Ponte. Desta vez não estava sozinha. Dona Cleide, Fernanda, Tiago e toda a equipe original celebravam a formatura da primeira turma do programa. 30 jovens de comunidades periféricas de São Paulo e 10 de comunidades ribeirinhas da Amazônia, todos empregados em empresas comprometidas com práticas sustentáveis. Você conseguiu, filha, disse Dona Cleide abraçando Gabriela com orgulho. Construiu sua ponte. Nós construímos, mãe, corrigiu ela, olhando para todas as pessoas que haviam contribuído para aquele momento. Ninguém constrói pontes sozinho. Distância. Observando a cena com um sorriso discreto, Paulo Mendonça ergueu sua taça em um brinde silencioso. Apesar das divergências filosóficas, não podia negar que sua ex-aluna havia encontrado um caminho único, nem totalmente dentro do sistema, nem completamente fora dele, mas transformando-o a partir das fronteiras, como um rio que, lenta, mas inexoravelmente, modifica a paisagem por onde passa. No horizonte de São Paulo, o sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que lembravam as cores da Amazônia. Em algum lugar daquela cidade de contrastes, outras Gabrielas aguardavam sua oportunidade de construir pontes próprias. E graças ao trabalho que ela iniciara, muitas dessas pontes agora tinham chance de se tornar realidade. Para o futuro, brindou Tiago, aproximando-se de Gabriela. Para as pontes que ainda vamos construir, completou ela. Seus olhares se encontraram, carregados de tudo que haviam vivido e de tudo que ainda estava por vir. Desafios, conquistas e a certeza de que transformações verdadeiras
exigem não apenas visão e coragem, mas também a sabedoria de unir forças aparentemente opostas em nome de um propósito maior que transcende diferenças e ilumina caminhos antes invisíveis.